Queridos, queria compartilhar um pouco com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. No tempo de hoje a gente tem ouvido muitas vozes, né? E está na hora da gente realmente parar e ouvir a voz de Deus. E não só ouvir a voz de Deus, mas discernir a voz de Deus. E não só discernir a voz de Deus, mas ser a voz de Deus por esses dias. Nós precisamos ser a voz. Mas aí eu tenho uma pergunta para você. Qual voz você tem ouvido nesses dias? Qual voz você está ouvindo nesses dias? Existe a voz de Deus? Existe a voz do diabo? Existe a voz do homem? E existe a voz do seu coração? Que voz você está dando ouvido? Será que realmente nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos? O pastor Márcio Valadão, eu acho que até hoje ele faz isso. Faz tempo que eu não vejo uma mensagem assim dele. Mas eu me lembro que geralmente quando ele começa as mensagens dele, ele pega a Bíblia, levanta, né? Ele fica com a igreja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso ter. E o resto já esqueci. Mas ele pode todas as coisas, né? Segundo o que a palavra está dizendo que eu e você podemos fazer. Se a gente pegasse isso como verdade, se a gente vivesse isso na íntegra, muita coisa seria diferente na minha vida e na sua vida. Porque na verdade a Bíblia, né, nos ensina tantas coisas, mas ensina para mim, para você também, diz para mim, para você também, o que a gente pode ser e o que a gente pode fazer nele, quando a gente escuta a voz dele e obedece a voz dele. A grande questão é a gente não estar ouvindo essa voz. Eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, amém? E a Bíblia diz algumas coisas, eu queria pontuar com você, queria dizer para você e citar esses versículos. Porque a melhor maneira da gente ouvir Deus é através da palavra de Deus. Eu não estou anulando as outras formas de Deus falar, porque Deus tem muitas formas para falar. Deus fala de todas as formas. Deus fala através de profeta, através de homens, através de tanta coisa. Mas a melhor e mais segura forma de Deus falar comigo, com você, é através da palavra dele. E a palavra dele diz algumas coisas ao meu respeito e ao seu respeito. A palavra dele vai dizer para mim e para você que ele recebe a gente como sua família e chama a gente de filho. Em João capítulo 1, versículo 12. Ela vai dizer também, e ela declara que nós fomos justificados em Cristo, Romanos 3, 24. E que estamos completamente livres de toda acusação e condenação do pecado, Romanos 8, 1, 2. Olha isso. Deus afirma que você é um ser novo, 2 Coríntios 5, 17. Ele diz também que você vai te colocar sentado em lugares celestiais, Efésios 2, 6. E que tem um futuro cheio de boas obras preparadas para você, Efésios 2, 10. Ele diz que nós somos sacerdotes, nós somos povo santo, povo escolhido, dedicado a Ele, uma nação santa. Ele diz para mim e você que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Chega, né? Será que eu e você precisamos de algum entusiasmo, de alguma coisa para estar alegre, para estar feliz nessa noite? Será que você precisa de alguém a massagear o seu ego, ou você ouviu alguma coisa de algum ser humano, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, do seu marido, sei lá, do seu patrão, ou quem quer que seja que você está buscando alguma afirmação de quem você é, ou daquilo que você pode fazer? Será que isso não é suficiente para mim e para você? Estamos em dias de muitas vozes, mas a gente precisa ouvir a voz que diz quem nós somos de verdade e o que nós podemos de fazer de verdade. Enquanto a gente não ouvir essa voz, muita coisa não vai acontecer na minha e na sua vida. Mas para tomar posse disso, a gente precisa decidir quem a gente quer ouvir. A voz de Deus, a voz do homem, a voz do diabo, a voz do seu coração.
Sabe, eu sei que você não é perfeito, assim como eu também não sou perfeito. Eu sei que muita coisa acontece na minha vida e a gente erra. E a gente procura ouvir as vozes. E eu sei também que muitos de vocês aqui, e de repente assistindo, muitas pessoas hoje estão travadas, não estão sendo aquilo que Deus chamou você para ser, porque um dia você ouviu uma voz que te paralisou. Um dia você ouviu uma estatística na televisão, ou um dia você tomou posse de uma pesquisa e você acha que aquilo ali é para você. Como assim, pastor? Explica melhor, eu vou tentar. Um dia, de repente, você olhou para a sua família e você olhou para o seu pai, que de repente é um bêbado, é um adúltero, é aquilo tudo, e alguém falou para você, e a estatística diz isso, né? Que tipo assim, se a possibilidade de seu pai ser adúltero e ser um alcoólatra, assim, a possibilidade do filho é de 80%. Você tomou posse disso. Isso é uma mentira do diabo. Ah, pastor, eu olho para a minha família, olha só, a minha herança, olha só, olha como a minha família é. A minha família também, quando eu for... Você tem realmente uma opção de ser isso. Você tem uma opção de ouvir essa voz, seguir essa voz e viver aquilo que essa voz está dizendo que você tem para viver. Mas você também tem a opção de tomar posse das promessas que o Senhor tem para você e viver aquilo que o Senhor diz que você pode viver, que nenhuma condenação há sobre você, que Ele faz nova todas as coisas, e Ele tem uma promessa muito boa e maravilhosa, um sonho para sonhar com você. Mas a grande questão é, você vai dar ouvido a quê? Eu sei que às vezes a voz do nosso coração é muito forte. E a gente não pode subestimar a voz do nosso coração. A Bíblia fala que o nosso coração precede a saída da vida. E essa é uma voz muito poderosa. Essa voz tem muito poder. Sabe por quê? Porque essa voz é a sua voz. Por isso que tem poder. Você tem poder para decidir a sua vida. Também diz que o nosso coração é enganoso. Isso quer dizer que você pode estar enganado sobre as suas escolhas. Quem nunca fracassou com alguma coisa? Quem nunca aqui se decepcionou com algo que sentiu no seu coração, que você tinha certeza até mesmo que aquilo era de Deus? E no final você percebeu, tipo assim, Deus não falou nada comigo, era tudo do meu coração. Meus irmãos, nós podemos nessa noite escolher calar essa voz e as outras vozes para ouvir somente uma voz, a voz inconfundível, a voz como um som de muito. Existem muitos jovens que chegam no meu gabinete dizendo que ouviu a voz de Deus, mas uma voz que muda do dia para a noite, uma voz que muda por conta de uma decepção. Alguns chegam na minha sala, às vezes até com a Bíblia, e dizem assim, olha aqui o que Deus falou comigo. É Ele, pastor. Aí a gente olha para ele e fala, mas tem certeza que é esse negócio aí que Deus falou? É, pastor, olha para ele, que coisa linda. Rapaz, parece que foi virado pelo avesso e fala que é lindo. Aí fica iludida com aquilo que está já no coração. Aí alguns meses depois está lá chorando. E aí, minha filha? Não, pastor, não deu certo, não era de Deus. Agora Deus já deu outra direção. Eu falei, rapaz, Deus é top, né? Deus muda assim de ideia, troca, já arruma outro, já fala que é outro, né? É top. As nossas decisões, você que está aqui, as nossas empresas, os nossos investimentos, as nossas decisões de comprar, de ter e obter, quem mandou você ter? Se você é guiado e direcionado pela voz de Deus, Ele precisa falar comigo e falar com você para a gente tomar qualquer tipo de decisão, sim ou não? Porque a gente tem... Me ajuda, Jesus. Eu ia falar quebrando a cara, mas fica muito pesado, né? Pode falar, amém? Vocês me perdoam. Eu não sou o pastor Adonias, ele tem mais assim... Ele é mais fino para falar, eu sou mais assim... Mais cavalo, assim, entendeu? Então, vocês vão me perdoar e me amar, amém? Né, tio Léo? Então, tipo assim, a gente tem que quebrar da cara, a gente, tá, irmãos? A gente tem que quebrar da cara por decisões que a gente toma por conta própria nossa.
porque eu achei melhor, eu achei que deveria, eu achei que iria dar certo. A gente não está mais nesse tempo de achar qualquer coisa. Por quê? Porque eu não vivo mais eu não vivo mais eu. Se Cristo vive em mim, se o Espírito Santo, como diz em Gálatas, é o meu guia, é o seu guia, Ele que tem que me direcionar e te direcionar, Ele que tem que dizer para a gente aonde a gente pode colocar o pé, aonde a gente pode colocar a mão. É isso que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida. O pior é que a gente entra em alguns ringues, como o pastor Adonias falou aqui, desnecessário, a gente se desgasta à toa. A gente entra em algumas coisas, e o pior de tudo ainda, na juventude tem muito isso. Eu estou doido para matar um bocado de gente, confesso para vocês. Estou meio maluco. Que quando acontece, faz a burrada toda, dá tudo errado. Aí chega e fala assim, tá vendo? Eu não entendo Deus. Por que Deus falou que era ele? Por que Deus falou que era ela? Deu tudo errado. Eu fico imaginando Deus olhando do céu. Quem mandou? Eu falei? Eu não falei nada. Estou quietinho. Mas pastor, eu tive todas as certezas, todas as confirmações. Irmãos, quando a gente quer a coisa, a gente arruma confirmação até onde não tem, irmão. A gente diz que Deus falou, a gente diz que o diabo apareceu para a gente até e confirmou. Eu já vi gente, pastor, eu vi o diabo confirmando a palavra que Deus me deu. Que top! Confirmação maneira. Porque você quer muito aquilo. Não, pastor, porque eu sonhei. É claro, você dorme e acorda pensando naquilo, você vai sonhar, tá um sonho inconsciente, irmão. Fica pensando somente em uma coisa, você vai sonhar, irmão. Fica vendo um filme lá de terror lá. Pastor, eu fico sonhando com o demônio, filme de terror. Eu tenho que sonhar com o quê? Vai sonhar com o bicho, só fica vendo isso. Está na nossa mente. Isso não é a voz de Deus. A gente precisa aprender algumas coisas. O grande perigo nosso, que a gente pode viver nesses dias, é ouvir a voz do nosso coração, ouvir a voz do nosso eu e achar que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Corremos o grande risco de culpar Deus sobre as questões no qual Ele nunca disse sim para mim e para você. Não faça isso com Ele. Precisamos ser maduros na fé a ponto de assumir os nossos erros e assumir as escolhas que a gente faz sem a autorização de Deus. Mas pastor, beleza, só está falando isso tudo, mas como saber qual voz eu estou ouvindo de repente nesse momento? De repente você está aí agora em crise, pastor, agora eu preciso saber qual voz eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou ouvindo a voz do meu coração, eu estou ouvindo a voz do diabo. Que voz eu estou ouvindo, pastor? Eu estou na dúvida agora. Eu não vou te ajudar. Eu vou tentar te ajudar, porque o meu desejo ao final dessa palavra é que você escute a voz dele e ele te ajude, porque ele é top em fazer isso. A voz de Deus está em concordância com a sua palavra, como eu disse. A voz de Deus produz paz, mesmo quando contraria a nossa vontade. Um grande exemplo para isso é Abraão, que ouviu a voz de Deus. A voz de Deus, quando de repente Ele fala realmente comigo e com você para a gente tomar algumas atitudes, nem sempre é aquilo que nós desejamos. Abraão queria ouvir a voz de Deus. Depois da bênção, estava feliz da vida. O filho da promessa chegou, o meu Isaac, o meu menino. Aquele menino lindo, maravilhoso, olha como é que ele está top. Para um pouquinho que eu preciso ouvir a voz de Deus. E quando ele para ouvir a voz de Deus, Deus fala assim, tudo bem, Abraão, tudo bem, Deus, como é que está? Está light, Deus, mesmo depois de velho, você me dá esse menino bonito. Olha só como é que ele trabalha, ele vai ser um guerreiro, ele vai ser um menino abençoado. Mas então, Deus, fala aí, o que você tem para falar comigo hoje? Nada, só tem uma coisa simples para dizer para você. Pega esse menino, prepara a lenha, sobe o morro lá, que eu preciso que você mate ele para mim, sacrifique ele para mim. Ah, se Deus falasse isso comigo e com você hoje, meu irmão. Deus está pedindo às vezes para eu e você, a gente está escutando uma voz assim, sacrifica o seu eu, mata a sua carne, sacrifica o seu pecado, sacrifica esse seu orgulho, sacrifica esse teu medo e outras coisas mais. A gente não quer sacrificar. Você acha que a gente vai sacrificar a vida do nosso filho? Vai nada. Mas obediência gera bênção. Precisamos ser obedientes, irmãos.
Precisamos ser obedientes à voz que nós estamos ouvindo, independente do que essa voz manda a gente fazer. Às vezes você está aqui ouvindo essa palavra e está assim: pastor, eu estou desesperado, eu preciso ouvir a voz de Deus. Cuidado. Até o final, se eu fosse você, eu não oraria pedindo para ouvir a voz de Deus, que de repente Ele pode falar uma coisa para você que você não vai ter coragem de fazer. Então não faça, que é pior. Pior do que não ouvir a voz de Deus é ouvir a voz de Deus e não obedecer ela. Se você está aqui hoje e não ouviu a voz de Deus, você está bem. Pastor, eu nunca ouvi esse negócio. Você vai ouvir hoje em nome de Jesus. Pastor, eu já ouvi a voz de Deus e ainda estou resistente. Eu tenho pena de você. Eu estou preocupado com você. Abraão, ele foi obediente. E Deus honrou e abençoou ele. A nossa voz procura às vezes entender as conveniências da nossa carne. Exemplo bíblico para isso: Jonas fugiu de Tarse para ouvir a própria voz, que dizia que Nínive não merecia o perdão. Quebrou a cara. Desobediente. Cuidado. Se você está desobedecendo Ele, cuidado. A nossa voz às vezes deseja acelerar o processo. Versículo bíblico, eu gosto muito de estar embasado na Bíblia, que é a maneira que Deus fala, amém? Que a gente falar, se não estiver de acordo com a Bíblia, é achismo de Jonelli. Achismo de Jonelli não vai te levar a lugar nenhum, mas a palavra de Deus vai te levar à verdade, à libertação, transformação e por aí vai. E vai fazer você escutar a voz dele em nome de Jesus. Então como que a gente acelera esse processo? Como é que você fala isso? Está na Bíblia, tem vários, mas eu trouxe um só para você. Saul, ansioso, não esperou a profecia chegar para oferecer a oferta do holocausto. Ele fez o que não era a sua responsabilidade, com medo dos filisteus. A voz de Saul dizia que naquela hora ele tinha que fazer e não tinha que esperar o profeta. O que aconteceu? Perdeu o reinado. Ele perdeu ali, né, Marisa? Tentou acelerar. Aí eu vou dar um exemplo simples, com o pastor de jovem adolescente, a gente fica citando isso. Pastor, nós estamos orando. Oh, que maneiro. Estamos tentando entender em Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, se é de Deus, para a gente namorar. Que top. Aí falou comigo na quinta-feira, né? Depois do culto aqui, eu vou estar orando por vocês dois, hein? Beleza, aí quando chegou no domingo, aí eu estou assistindo os dois chegar no culto, já chegam de mão dada. Aí eu vou olhar a conversa, deixa eu dar uma olhada no seu WhatsApp aqui, já está escrito amor. As conversas estão assim: boa noite, amor, dorme com Deus, amor. Aí eu pergunto assim: cara, já ouviu Deus? Deus falou: não, pastor, estamos em oração. Está de brincadeira com a minha cara, né? Está orando o quê, irmão? O seu coração, você já disse sim. Você só quer viver aquele ritual religioso para dizer para as pessoas: nós vivemos um tempo de oração, aí agora estamos namorando. Por que está namorando? Porque Deus trouxe paz ao nosso coração, porque Deus deu uma palavra. Você vai ter tudo. Como diz a Dona, até anjo de cueca de ouro vai aparecer para você e vai te dar ok, porque você quer aquilo. Aí a gente se engana, acelera o processo, aí depois quebra a cara, fala assim: tá vendo, pastor, eu não estou entendendo Deus. Tadinho do meu Deus. Joga tudo na conta de Deus. Não é para jogar na conta dele, é responsabilidade pelas suas escolhas, é responsabilidade de quem você está ouvindo. Nós precisamos ter intimidade para discernir a voz, a ponto da gente até mesmo ser a resposta. O povo lá fora às vezes olha para mim e para você e fica meio perdido. Por quê? Porque nem a gente tem voz para dizer o que é certo e o que é errado. A gente não tem voz para dizer o tempo que a gente está vivendo. A gente não tem voz para dizer, tipo assim, como é que tá as coisas? Cara, tá tudo louco, mas Deus no controle. Algumas pessoas falam: pastor, como é que você está? A situação toda que você está vivendo. Eu falei: bicho, o vento está forte lá em casa, mas nós estamos enraizados. A gente está firmado na rocha e nada vai nos abalar. Eu estou igual aquela palmeira mesmo. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai cair e quebrar nunca. Porque eu sei aonde eu estou firmado. Eu sei aonde está firmada a minha fé. O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. A notícia ruim vem hoje, mas amanhã tem notícia boa.
Ou você crê e vive a palavra, ou você confia na voz de Deus, ou não. Todas as coisas, fala alto, igreja, todas as coisas, para o bem daqueles, vocês amam a Deus, sim ou não? Então descansa. Deus falou com você alguma coisa, sim ou não? Então, uma vez que Ele fala com você, tem que ser o suficiente. Para que Deus tem que ficar testificando um monte de coisa para você? Sabe o que a gente fica mostrando para o Deus que a gente serve para as pessoas lá fora? Que o nosso Deus é fraco, precisa confirmar várias vezes. E o pior é que a gente quer confirmação de tudo quanto é jeito. Aí eu acho que é a Luiz Hermínio até que fala muito isso, eu já preguei até falando sobre isso. Um maluco como Noé para fazer uma arca, quantas vezes mandou Noé fazer a arca? Já olhou para ler? Já leu? Uma vezinha só. O cara fez uma arca enorme. Não chovia nem naquela época, você sabia disso? Só caiu orvalhozinho, o sereno. Tinha chuva naquela época não, pesquisa lá. Aí todo mundo, olha lá o maluco fazendo a arca, olha lá o maluco. Aí daqui a pouco estava orando e o maluco está sobrevivendo e eu estou morrendo. Você está vendo algumas pessoas pagando preço de santidade, aonde o mundo está dizendo que não vale mais a pena. Algumas pessoas parando para ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas que estão aí, um monte de gente indo, todo mundo, está todo mundo indo por aqui. Por que você não vem? Vem comigo, vem, Ana Larissa, vem comigo. Não, mas por que você não vai? Porque Deus está mandando ficar. Mas você não está vendo todo mundo indo? Mas eu não sou movido por todo mundo, eu sou movido pela voz dEle. E a voz dEle ainda não me falou nada. Você é doida, você é maluca, aí daqui a pouco... por que eu não fiquei onde você ficou? Por que eu não te dei ouvido? Por que eu não ouvi você falar comigo? Porque eu estava sendo a voz de Deus para você. Cadê aquelas pessoas que podem ser essa voz? Cadê as pessoas que vão na contramão do mundo? Em dizer, cara, isso aqui é normal. Não, é normal para você, para mim é maluquice. Para mim é demônio. Mas você não está vendo essa onda de seguidores? Tem que ficar postando foto sensual, senão você não vai ganhar seguidores. Aí você entra, tem outro, não, só tô... Aí você é jeca, isso é tempo antigo. No final você vai ver. Você vai ver o que você vai arrumar lá na frente. Eu poderia ter sido jeca igual você, né? Eu poderia ter sido cri-cri igual você, né? Eu poderia não ter ido em alguns lugares igual você não quis ir. Eu teria me preservado de ter vivido tantas coisas. Meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir essa voz. Independente do cenário que você está vivendo. Agora eu quero entrar em outro termo com você. Eu queria até falar de Ana, que é engraçado a gente falar de Samuel, eu ainda quero falar dele ainda. Dá tempo. Amém? Ana, ela não podia ter filhos. Ela tinha uma adversária chamada Penina, que zombava e zoava dela que tinha filho e ela não tinha filho. Ela tinha um marido que não desafiava ela e ajudava ela a crer no milagre, que ela acreditava que um dia ela teria um filho, daria um filho para ele. Ela não tinha expectativa nenhuma, mas ela tinha uma voz dentro dela que dizia, eu vou te dar um filho. E ela acreditou nesse milagre e Samuel nasceu. Deus deu para ela o Samuel. E quando Deus dá para ela o Samuel, eu acho muito maneiro essa história. Deus dá para ela e ela bota Samuel para viver em uma casa totalmente fracassada, a casa de Eli. Um sacerdote já, a ponto de morrer. Uns 2 filhos que não era referência nenhuma para ele. E Samuel está em um cenário totalmente errado. Mas naquele momento ali, Deus olha para Samuel e fala assim, eu preciso falar com esse homem. Eu preciso falar com esse menino. E um menino simples obedeceu e ouviu a voz de Deus. Cuidado quando você pedir para ouvir a voz de Deus. Por quê? A primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus, Deus usou a vida daquele menino para trazer juízo a uma casa que estava totalmente errada. Um sacerdote que honrava mais os filhos do que a Deus. Os filhos que não era referência para aquele menino que estava fazendo tudo errado. Mas o que eu acho top ainda nessa história foi a insistência de Deus. Deus é insistente. Aquele menino, ele não conhecia a voz de Deus. Porque Deus, quando falou a primeira vez, Samuel falou, você me chamou ele? Não. Daqui a pouco ele ouviu de novo, você me chamou ele? Não. Você me chamou ele? Não. Na terceira vez, Eli, todo errado, entendeu. Rapaz, é Deus que está querendo falar com você. Se você ouvir essa voz de novo, você vai dizer assim, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala isso para ele. Aí ele falou e ouviu, entendeu e discerniu a voz de Deus. Como eu queria Samuel nessa geração.
Porque o pior é que eu e você, a gente já conhece a voz de Deus, a gente já sabe a voz de Deus. Aquele menino, ele não conhecia a voz de Deus. Precisamos da inocência de menino, mas não ficar de meninice e infantilidade, como muitos de nós estão ficando quando estão ouvindo a voz de Deus. Está na hora da gente tomar posse. Eu acho que muitos de nós, vamos dizer assim, se ouvir a voz de Deus hoje, vai sair correndo. Muitos de nós, de repente, em casa hoje, no seu secreto, se você ouvir Tiago Furriel, vai ligar: pastor, tem um demônio na minha casa. Ô pateta, é Deus querendo falar com você. Pastor, estou ouvindo vozes, estou andando na rua, tem uma voz falando meu nome. É Deus querendo falar com você. A gente hoje está tão preso com algumas coisas e outras vozes que a gente está ouvindo, a gente não consegue nem discernir a voz de Deus. A gente não sabe nem a hora que Ele está falando, e o pior é que Ele está insistindo e usando todos os mecanismos possíveis para chamar a minha e a sua atenção, dizer assim: ó, eu preciso ter um tete-a-tete com você, eu preciso falar com você. Eu preciso que você entenda que você precisa ter um tempo de intimidade comigo. Eu preciso que você entenda que eu preciso de meninos hoje, não que vá ao santo dos santos, mas meninos hoje que tem um santo dos santos no qual eu te visito. Não é você que vai me visitar, é eu que quero te visitar. A gente tem esse momento de intimidade onde a gente escuta esse Deus? Ou você nunca ouviu Deus? Pastor, eu estou quadrado aqui em nome de Jesus. Todo espírito de religiosidade saia de você em nome de Jesus, porque Deus fala, Deus conversa comigo, Deus conversa com você. Se você parar e pesquisar o que é uma oração é uma conversa entre duas pessoas. Então se é uma conversa entre duas pessoas, então uma hora você fala e outra hora você está escutando ou só você fala? Você é aquele crente chato, né? Já viu aquela pessoa, aquele amigo chato que a gente tem? E aí, Mirinha, então, Mirinha, falar com você. Aí, Mirinha, eu respiro, Mirinha, que hora que eu vou falar com o cara? Mirinha, muito top conversar com você, ó, você é de 10, ó, você transmite Deus, muito top, foi muito bom conversar com você. Aí, Mirinha, você não deu nem oportunidade de eu falar. Não é assim que você está fazendo, não? Senhor, em nome de Jesus, resolve essa situação. Senhor, olha fulano de tal, não dá, Senhor, entra com providência. Senhor, cura fulano, Senhor, abençoa fulano. Senhor, e o carro que você não deu? Senhor, e aquela promoção? Senhor, dormiu, acordou. Senhor, age isso, age aquilo. Senhor, quero te adorar, santo. Mas Senhor, eu estou te adorando. Mas não esquece daquela questão que eu coloquei na sua causa. Não esquece aquela causa que eu botei no seu altar. Para. Sabe aquele versículo? Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deixa eu falar. O que Deus está querendo dizer para mim, para você hoje, assim: para um pouquinho, para de falar, você fala demais. Deixa eu falar um pouquinho com você. Deixa eu dizer para você algumas coisas a seu respeito que você nem sabe, bobo. Deixa eu dizer para você algumas coisas que você nem imagina que eu posso fazer em você. Deixa eu dizer, como diz lá na minha palavra em Salmos, que você não conhece, o povo perece por falta de conhecimento, né? Que lá na minha palavra diz que eu revelo meus segredos para aqueles que me amam e temem. Deixa eu revelar um segredinho para você. Deus já revelou algum segredo para você, irmão? Se não revelou, você precisa rever algumas coisas. Está na hora da gente parar de olhar para o passado e para, de repente, as oportunidades que Deus não nos deu. Pastor, eu quero ouvir muita voz de Deus, mas você não conhece a minha vida, você não conhece a minha realidade. Eu não tenho oportunidade para nada, o meu passado me condena. Irmão, acabei de ler para você o que a Bíblia diz a respeito do seu passado. Seu passado não importa mais. Eis que Ele faz nova todas as coisas. Esquece o passado, esquece o ontem. Vive o hoje, o presente. Para de olhar para o passado. Pastor, mas eu queria oportunidade. Olha para a vida de Davi. Qual foi a oportunidade que Davi teve? Mas Davi matou Golias. Mas antes de matar Golias, Davi estava lá, os irmãos todos lá, para o próprio Samuel, né? Aí vamos voltar em Samuel. Aqui, o paizão aqui, ó, meus filhos. Não é esse. Não tem mais ninguém? Não tem. Tem um lá no campo lá. Bobo, está escondidinho. Ninguém deu oportunidade, ninguém te chamou para pregar, ninguém te chamou para cantar nem nada. Mas enquanto Samuel estava lá, mas Davi, pastor, foi reconhecido depois que ele tomou um gigante. Aquela ali foi a luta dele em público. Mas antes de ele ter a luta dele em público, ele teve as lutas dele no secreto.
Porque para tombar Golias, ele já tinha matado muito urso e muito leão, como você já viu na palavra. Aí você fica assim, me dá uma oportunidade, Mirim, aí que eu canto melhor do que você. Pastor Jonelli prega mal. Eu prego melhor do que ele. Pastor Doniz fala rápido demais. Quando a gente escuta a voz, a gente não se preocupa. Porque a gente não precisa ir até as coisas vêm até a gente. Você não precisa ir atrás da bênção. A bênção vem até você a ponto de falar assim, Senhor, chega, porque é muita bênção. É para glorificar a Deus, isso é para a glória de Deus. O que Thaís falou que é uma realidade, nesse tempo que a gente está passando por um deserto, eu nunca fui tão amado, com tanta necessidade, que tipo assim, pessoas chegando para mim, é de ficar constrangida, de gente querer me dar dinheiro. Eu falei, não precisa de dinheiro, irmão. A gente está bem, graças a Deus, a igreja está honrando com os compromissos que vocês estão honrando com o de vocês, continue em nome de Jesus. Então, tipo assim, está tudo bem, irmão. Não, pastor, você não está precisando de dinheiro para comprar remédio? Não estou, irmão. Me dá o número da sua conta. Não precisa, irmão. Está tudo bem. Se eu precisar, eu te falo. Isso é bênção de Deus. A gente não precisa pedir, correr atrás e botar nada em Facebook, Instagram e rede social para dizer não. Por quê? Eu tenho uma voz, eu tenho uma direção e eu sigo nela. E quando eu sigo ela, nada me falta. Eu não consigo sentir falta de nada. Mas pastor, a minha realidade é diferente. Outro assunto, já estou terminando. Mas eu acho que é até 9h30, né, Miriam? Me ajuda que eu não estou acostumado. Então tem 20 minutos aí. Pastor, a minha realidade é muito louca. É. Deus fala através da onde? Melhor lugar? Da Bíblia, amém? Da palavra dele? Então tá bom. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu beber água primeiro. Estou empolguei. Eu gosto quando tem um negócio quente aqui atrás. É bom. Aí você começa a dar um suador assim. Esse fogo é bom, é sinal que ele está aqui, eu fico tranquilinho. Porque um dia eu escutei uma voz. Alguns aqui até do Face a Face sabem disso, a gente ouviu isso junto. E Deus testificou. Deus uma vez falou assim para a gente, se vocês continuarem com esse coração, não importa, Jonélio, o que você prega, não importa o que você vai falar, e não importa o que eles vão cantar, no final eu sempre vou aparecer e vou mudar a história do lugar. Eu falei, obrigado, Jesus. Então eu posso falar qualquer coisa, se ele vier no final está tudo resolvido. Você não vai lembrar nada do que eu falei, só vai lembrar dele te visitando, então está tudo bem. Eu estou feliz que ele está aqui. Vocês conhecem a história de Jefté? Juízes 11, depois você lê. Essa história vai dizer para mim e para você um pouquinho dele. Esse abençoado nasceu filho de uma prostituta. E naquela época isso tinha muito preconceito. Ele sofreu muito preconceito. Né? Ele foi criado não foi criado pelos seus pais, porque todo mundo se interessou pela sua herança. Os seus irmãos rejeitaram ele. Ele foi criado por um homem de má fama. Foi rejeitado, foi humilhado, viveu tudo que você possa imaginar de ruim. Tinha tudo para dar errado, para ser um fracasso, sim ou não? Mas com ele foi diferente. Jefté, eu botei assim, era alguém que tinha tudo para dar errado. Era tudo para ser um homem fracassado. Todavia, isso não exerceu influência sobre sua personalidade. Ele era um líder, ele era um valente, um guerreiro. Jefté era um escolhido de Deus. Gileade, seu pai, era omisso, mas ele não se tornou um omisso. Ele se tornou o comandante do exército de Gileade e líder dos seus próprios irmãos. Porque ele entendeu e ouviu a voz de Deus. As circunstâncias que ele estava vivendo não determinou quem ele seria. O que determinou quem ele seria foi a voz de... Pastor, a minha família é toda errada. A minha família me rejeita, me direciona para um lugar... Irmãos, para um pouquinho. É pior do que a de Jefté, a sua história? Mesmo que for. Mesmo que seja. Pior. Se Deus falou para você que Ele tem promessa e vai fazer algumas coisas na sua vida, vai acontecer. A gente tem que parar de ouvir a voz do nosso coração, do nosso eu e das pessoas. Sabe, eu me lembro como se fosse hoje.
Quando o meu líder de célula olhou para mim e falou assim: você vai ser líder. Eu falei: você está zoando, mano. Eu falei: não tem como. Tem, porque Deus vai te abençoar. Eu falei: rapaz, eu em uma célula, se eu levar a Bíblia, eu fico até com medo de trazer a Bíblia aqui de vez em quando. Naquela época não tinha Bíblia no celular, né? Então eu fico com medo, eu tenho Bíblia, mas eu tenho medo de trazer. Por quê? Porque eu tenho medo que vocês tenham um negócio. Não faça isso, líder de célula, em nome de Jesus, com um novato na sua célula. Fulano, abre a Bíblia aí, Romanos, não sei quem. Abre a Bíblia aí, lá em Judas, não sei o quê. Onde é isso? Aí na frente de todo mundo, eu ficava assim, eu falei: rapaz, eu tenho medo. Eu não sei manusear a Bíblia, eu sou crente novo. E esse quem botar como líder, se eu não sei nem abrir a Bíblia direito, como é que eu vou liderar as pessoas? Como é que eu vou ensinar as pessoas? Ele falou assim: ora e pergunta para Deus. Aí Deus falou assim para mim: eu vou te fazer líder de célula, eu vou te abençoar, eu vou fazer você multiplicar. Eu falei: não, Deus, eu vou. Aí você escolhe, ou você escuta a minha voz, ou essa voz aí que está dizendo que você não é capaz, que você não pode. Aí eu: tá bom, Deus, eu confio na sua voz. Me tornei um líder de célula, supervisor, pastor, e por aí estou. Para ser pastor então, irmão, meu Deus, pensa no seminário. Quando eu vi aqueles irmãos saindo ali do batismo, aquele monte de livro, o livro dessa grossura, eu falei: isso é demônio. Eu não gosto de estudar, não nasci para isso. Eu odeio estudar. Não gosto, pessoal, tem que estudar. Eu falei: rapaz, seminário. Ler Bíblia até ainda vai, estou gostando, está maneiro, porque Deus fala, né, a gente fica empolgado. Mas esse monte de livro, essa história de Sócrates, mas não sei, isso é demônio. Aí quando eu descobri que para ser pastor eu tinha que fazer concílio. Responder para todo mundo, eu vou falar errado, que eu fico nervoso, começo a falar errado, eu vou esquecer tudo. Nem para colar eu conseguia decorar, irmãos. Chegava às vezes atrasado, a pessoa falava assim: ó, Jonel, a número 1 é letra A, a número 3 é letra B, a número 4 é letra C, a outra é letra E, o pá. Aí entrava: professora, me dá a prova. Aí sentava logo: a número 1 é o que mesmo? Já esqueci e confundiu tudo. Eu acho que foi muita maconha, queimou os fusíveis, mas amém. Deus está restaurando alguns, fazendo até aula de inglês agora, né? Então está melhorando. Mas eu estou estudando, tá, irmão? A Bíblia, livro eu leio. Eu acho que eu não estou estudando hoje não, que eu estudo, tá? Hoje em dia eu estou estudando, é pela graça e misericórdia. Mas Deus é bom. Você quer ver um exemplo que a gente escutar a voz de Deus, obedecer? Eu falei: Senhor, eu não vou conseguir passar por um concílio. Eu me lembro como se fosse hoje. 66 perguntas, respondi todas para a glória de Deus. E todas certas. Podia errar e nem errei. Deus é top. Hoje, para preparar sermão, Thaís fica assim: eu não sei como é que é isso. Thaís é uma benção, até o pastor está falando, cada um tem o seu jeito, leva horas. Eu faço sermão em alguns minutos, pastor Gustavo. Hoje eu estava em casa, tomando conta de Thaís, com o pé quebrado, das crianças, botei o computador, Tininho foi lá em casa, viu, né? E falando assim: então, Thaís, me dá água, me dá o remédio. E eu no computador. Aí, Gabi, não faz isso, vai quebrar, sai daí. Obedece sua mãe, Caleb. Daqui a pouco, Thaís: e aí, amor? E um papo de 1 hora, o quê? Vai fazer a palavra que hora? Não, já está pronta. Aí ela: você está falando sério? Eu falei: tô. Mas como? Deixa eu ler. Aí ela: ficou maneiro. Eu: tomara que aconteça lá na hora, mas ficou maneiro mesmo. Vai vindo, é dom, é Deus que faz. É porque um dia eu ouvi a voz e disse sim para essa voz. Aí Ele capacita, Ele faz as coisas acontecer. Eu não preciso ter esforço, porque Ele faz por mim. Eu tinha vergonha de falar em público, eu estou aqui falando para você, pregando. É só a gente obedecer, irmãos. É só a gente mostrar para ele, dizer assim: eis-me aqui. Samuel falou o quê? Fala que o teu servo ouve. Está na hora de você dizer isso para Deus. Você às vezes está sendo chamado para ser um líder de célula. Graças a Deus a gente vai multiplicar agora. E muitas células que muitos disseram sim. Às vezes você está aqui, você olhou para dentro de você: não, eu não posso, eu não sou capaz. Ele sabe, Ele não chama ninguém capacitado. Ele chama você porque você é um escolhido. Ele só quer que você se coloque disponível para Ele. Ele vai te capacitar a poder correr da caminhada com Ele. Você acha que eu, o pastor Gustavo, o pastor Adonis, o pastor Aélio, Pablo, você acha que a gente é capaz de alguma coisa? É nada. Sabe aqueles dias, vamos rasgar. Sabe aqueles dias que você chega lá nas nossas clínicas e você fala assim: mano, como Deus usou o pastor Jonélio, como Deus usou o pastor Pablo. Rapaz, ele falou tudo que eu precisava ouvir. Pergunta para ele enquanto você estava falando, o que Deus estava falando com ele. Em alguns momentos ele estava desesperado assim: Espírito Santo, cadê você? Que eu não sei o que falar para essa pessoa. Eu estou mentindo, irmão? Aí a pessoa está chorando e falando: pastor, está acontecendo isso na minha vida. Eu: cara de paisagem, né? Aí tipo assim: cadê você, Jesus? Cadê você? Apareça, que o teu nome cresça. Vem aqui falar alguma coisa, porque eu não sei o que dizer para essa pessoa.
Aí quando a pessoa acaba de falar, que dá aquele tum, meu Deus, agora é a hora de eu falar. Aí vem aquelas palavras, aí Deus começa a revelar, aí você começa a abençoar aquela pessoa, aí você começa a contar a história e no final, pastor, e é top ainda quando fala assim, eu conversei com outro pastor, Deus já falou isso comigo. Eu falei, então testificação, isso é top, é sinal que eu estou ouvindo a voz certa, é Ele que faz, meu querido. Até quando você vai dizer não? Até quando você fica olhando o pastor dizer aqui que você é capaz de liderar uma célula, que você é um líder em potencial, você fica, não tenho, não posso. Pode! Porque a palavra diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então pronto, isso é suficiente para mim e para você. Mas você fica procurando, sabe o quê? Fica procurando aprovação nas pessoas que não estão aprovadas para te aprovar. A pior coisa que tem é isso, é Deus se aprovar e fazer algo e você fica perguntando às pessoas. Às vezes você pergunta a gente, como seus pastores, pastor, você acha que eu tenho que fazer? Aí eu pergunto assim, Deus mandou você fazer? Mandou, então para que você está me perguntando, caramba? Eu sou maior do que Deus agora? Se Deus falou que é para você fazer, não tem que me perguntar nada, faça. A gente fica procurando, às vezes, aprovação em pessoas que não estão autorizadas a nos aprovar. Fica procurando aprovação em gente lá fora, que nem tem vida com Deus, nem escuta Deus, é totalmente ao contrário até da sua crença. Aí você fica, ei fulano, o que você acha? Fulano, acho que você não deve entrar nisso não, faz isso não. Eu também acho que não. Rapaz, mas o pior é que Deus falou que é para entrar. Tá suando? Não brinca assim com ele mais não. Não faz isso com ele mais não. Está na hora de você dizer sim para Ele. Está na hora de você olhar para Ele. Deus, já entendi. Mas pastor, Deus falou sim para mim já faz muito tempo. Independente disso, meu irmão, se Deus falou já faz muito tempo, creia que uma hora vai acontecer. Porque um dia para você não é um dia para Ele. O povo ficou lá 40 anos. Para quê? Não sei. Mas precisou. Entenda uma coisa, Ele sempre tem o melhor para mim e para você. As circunstâncias não podem me mudar e não podem te mudar. A pior coisa da nossa vida, irmãos, eu não sei se a pior é a gente parar de ouvir Deus, ou a gente está ouvindo Deus e não dá valor ao que Deus está falando a nosso respeito. O Espírito Santo de Deus, Ele está querendo falar comigo e com você hoje. Ele está querendo te dar umas direções que você está buscando há muito tempo. Salmo 139 vai dizer para mim e para você que Ele me conhece, te conhece ao ponto que antes que saia uma palavra da minha e da sua boca, Ele já sabe até o que a gente vai dizer. Ele é Pai. Além de Deus, Ele é Pai, Ele é amigo. Ele é o meu dono, Ele é o seu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Ele sabe do que você precisa e Ele quer o bem para você. Pode uma mãe se esquecer do filho que está amamentando ainda? Eu jamais me esquecerei de você. Se você pedir um pão, eu vou te dar um escorpião. Está tudo na Bíblia, irmão. Ele já falou, pastor, eu estou querendo que Deus fale comigo. Deus não vai falar, porque Ele já falou, tinha tudo que tinha para falar com você. Eu vou contar uma história rápida para encerrar, o pessoal se quiser subir. Uma vez eu peguei uma menina, graças a Deus ela se libertou. E ela autorizou isso já, falar que eu falei isso, eu não vou falar o nome dela, né, claro. Ela chegou, ela veio até mim, a líder de célula dela começou a acompanhar ela e, pastor, eu estou incomodado, por quê? Fulano de tal está indo na célula com a namorada dela, elas dão a mão na célula, eu não estou sabendo me comportar. Eu falei, tenta convencê-la de vir conversar comigo, papá. Aí ela veio com a Bíblia na mão, irmão. Eu falei, e aí, pastor? E botou a Bíblia assim, eu falei, a Bíblia é top, hein? Aí ela, e aí? Vamos conversar. Eu falei, vamos orar, né? Porque se o Espírito Santo estiver aqui, a gente não conversa. Vamos chamar ele para conversa. Aí eu, orando. Eu falei, então, meu filho, me conta. Não, pastor, não tem que rodear muito não, que eu sou logo objetivo. Sei que o senhor veio falar comigo por conta da minha namorada. Já namoro há 5 anos com ela. A gente é bem, a gente é feliz, a gente se ama e eu acredito no amor. E eu estou aqui, eu tenho base bíblica para isso, para defender o que eu estou vivendo com ela. Eu, sério, que top, mas esquece a Bíblia. Esquece a Bíblia. Ela, como assim esquece a Bíblia? Me conta, como é que é essa história, querida? Como é que é? Quando que você conheceu ela?
Ah, pastor, foi 5 anos, sério? Aí como é que é? Me conta. Eu nunca conversei com uma pessoa que namora outra menina do mesmo sexo. É top isso, né? Ela como é que é o namoro? É assim, 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 assim. Mas eu sou apaixonada por Deus. Que top, você ama Deus? Amo, faço qualquer coisa que Deus fala. Eu peguei. Aí então tá bom, vamos embora. Vai contando a história. Eu fui dando corda. E ela foi falando. Eu, tipo assim, estou concordando com você. Aí ela se desarmou. Aí no final ela falou assim: pastor, eu amo Deus, eu só tenho buscado uma coisa, confesso. Você chorou, contou que ama muito a menina. Eu falei: o amor existe, né? A gente ama quem a gente escolhe. O amor é uma escolha, você escolheu amar ela, você está amando, top, pá. E ela: então pastor, mas eu vou dizer, eu amo muito ela, mas eu amo mais Deus do que ela. Eu: que top. Ela: eu tenho buscado isso em Deus. Eu não falei nada, ela que foi chegando às conclusões. Eu tenho buscado em Deus, e eu preciso ouvir a voz de Deus. Se Deus falar comigo que é para eu largar esse relacionamento que é errado, eu largo na hora. Eu: que top. Eu falei: se Deus falar com você, você larga? Ela larga. Eu falei: top. E você acredita na palavra de Deus? Ela: acredito. Quem escreveu? Foi homens, direcionado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Eu falei: você podia fazer seminário. Que top, né? E ela toda empolgada. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai falar com você. Ela: então eu posso continuar namorando a menina? Eu falei: não, aí é uma escolha sua. Se você quiser, você pode, eu não mando na sua vida. Eu não vou te proibir de namorar uma menina. Eu só tenho algumas coisas para te dizer. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que isso é errado. Ela: não, mas tem outros textos. Eu falei: não. Ela: você que não quer acreditar e tomar posse. Segundo, a gente tem que honrar pai e mãe, como diz a palavra. O seu pai e sua mãe aprovam esse relacionamento seu com outra menina? Não, Deus falou com você de novo. Terceiro, você veio conversar com seu pastor, seu líder espiritual. Você acha que eu aprovo, que eu abençoo esse relacionamento? Não, Deus falou com você de novo. Você acha que Deus vai ficar falando com você até quando? Você só precisa querer ouvir o que Ele está dizendo. Ela olhou para mim naquele dia e falou assim: eu preciso orar, pastor. Eu me lembro como se fosse hoje, foi no final de um face a face, não lembro se foi do primeiro ou do segundo, da conferência. Ela veio correndo, me abraçou chorando. Eu falei: tá tudo bem? Ela falou assim: eu consegui. Eu falei: o quê? Ele é tão insistente que ele falou comigo de novo. Eu acabei de ligar para a menina e terminei o meu relacionamento. Eu sei que isso é errado, eu estou ouvindo a voz de Deus, eu vou seguir o caminho que Ele quer para mim. Eu: glória a Deus. Resumindo, hoje ela está namorando um menino, está feliz da vida. Olha só que top. Por que você está contando essa história? Existe um lugar onde nada te influencia. Existe uma dimensão em Deus que é alcançável por você, mas você não quer ir, porque você se sente incapaz. Existe um lugar em Deus onde você consegue ouvir essa voz inconfundível. A verdadeira ovelha, ela conhece a voz do seu pastor de longe. O verdadeiro filho, ele conhece a voz do pai de longe. Se alguém me gritar lá fora, tem alguém me chamando. Mas se meu pai me gritar lá fora, eu vou dizer assim: é meu pai, porque a voz do meu pai é inconfundível. A voz do seu pai é inconfundível. Mas eu posso querer não ouvir ou desconhecer a voz dele. Eu queria que você que está aqui, você que está aí na igreja online, olhasse para dentro de você. Deus está falando alguma coisa aí? Ou melhor, Deus já falou algumas coisas aí? Ou você quer ouvir Deus agora? Só cuidado, Ele pode mandar você sacrificar o seu Isaac. Oséias, quando parou para ouvir a voz de Deus, ele teve que casar com uma prostituta. Calma, creio que isso não vai acontecer, mas Ele pode te pedir algumas coisas que você não quer fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: obedecer é melhor do que sacrificar. Ouvir a voz dEle, obedecer a palavra dEle é melhor do que qualquer coisa. Nós somos uma geração hoje que parece que perdeu a intimidade com Deus. A gente não consegue mais discernir a voz do nosso mestre, a voz do nosso Deus. Sabe por quê? A gente está perdido em meio a um monte de vozes. Você quer ver uma coisa?
Eu falei no mesmo tom de voz. E ele não me ouviu. Por que ele não me ouviu? Porque você está falando, ele está perdido em meio de um monte de ruídos. Sabe o que eu quero te desafiar? A entrar dentro do seu quarto. Aonde esses ruídos, essas vozes que te perturbam, que te roubam a intimidade com Ele, você não vai ouvir mais nenhuma dessas vozes. Você vai ouvir somente a voz inconfundível dele. Está disposto a ir nesse lugar, ouvir essa voz? Está disposto a viver essa intimidade nele? Existe esse lugar inconfundível, aonde você pode entrar, aonde você pode rasgar o seu coração, aonde o sonzinho do teclado não vai mexer com as minhas emoções, aonde aquela canção que me faz chorar não vai me mover, aonde eu não vou ter que fazer uma performance porque eu estou em um lugar e as pessoas estão me vendo, aonde eu não vou chorar porque eu estou vendo o Marilson, porque eu estou vendo o Aleph chorar, eu choro. Não, é um lugar onde eu sou movido a somente uma emoção, aonde eu sou tocado no íntimo, no profundo com Ele. Não tem como, eu não sei se eu posso falar isso, mas que aqui quem é casado, eu vou falar. Você vive com a sua esposa todo dia, sim ou não? Você fala com ela todo dia, você toma café com ela todo dia, você de repente trabalha até com ela, você vive o seu momento com ela, você faz tudo com ela. Isso é suficiente para você? Não. Você pode estar com ela a todo momento, mas o seu amor por ela é tão grande, de casal, que tem um momento que você precisa viver o quê? A sua intimidade com ela. Você vive sem essa intimidade? A gente que é casado tem como viver sem essa intimidade? Não. Assim é com Ele, não adianta você vir aos cultos, não adianta você orar o dia todo na rua, você ficar orando o dia todo, você cantar o dia todo, você ler a Bíblia. Pastor, eu li a Bíblia em um mês. Só ler por ler, qualquer um lê. Eu quero ver você viver a Bíblia. Eu quero ver você botar em prática o que você está lendo. Porque ler por ler, para dizer que está lendo, qualquer um faz, irmão. Um bom leitor, um cara culto, vai ler a Bíblia toda, vai entender que as histórias são maneiras, as histórias são top, todo mundo lê, mas o interessante é ter intimidade. Então eu não quero viver somente trabalhando e fazendo as coisas para Deus, eu quero fazer isso tudo, mas eu não quero perder o meu momento, aonde ninguém está me vendo, é eu e ele, mais ninguém. Os meus vizinhos lá ficam tudo doidos. Eu fiquei preocupado, graças a Deus, que o rapaz de baixo lá, ele fica mais na roça do que aquele daqui da igreja. Vou falar o nome dele não. Quando eu descobri que ele morava embaixo de mim, eu falei, meu Deus. Porque lá em casa é casa de doido, é top. Porque o doido que você vê aqui é o mesmo doido dentro de casa. Hoje eu estava adorando lá, a Thaís lá chorando no canto, aí eu tentando acalmar meus filhos, a Thaís, Jonelis, oi, é você. Aí eu já entendi. Porque a Abner vinha correndo, subia na cama, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sacudindo Caleb, pulando, os dois brincando, e eu e Thaís adorando. Aí eu, ei, para com isso, que alvoroço é esse? Aí Thaís, Jonélio, seu oi, é você, porque eu sou alvoroçado assim também. Eu estava em casa hoje, aleluia, glória a Deus, vai embora, e pá, e eles são um reflexo. É meu momento, sabe por que eu estou falando isso? Porque se eu vivo isso tudo aqui na frente, e dentro de casa eu não vivo isso, isso é uma performance. Eu estou querendo mostrar para você que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou. Se você aqui chora, se rasga, mas na sua intimidade você não se entrega por completo, para de se entregar então nos cultos. Para de viver de máscara. Seja você, meu irmão. Aí eu te dou até um desafio. O pastor Donias está autorizando em nome de Jesus, amém. Aprovado está, igual a figurinha dele. Se você faz coisa no seu quarto, de repente você não consegue fazer, que pode fazer também. Você está na casa do seu pai, você pode chapar em Deus, você pode mergulhar em Deus. Há sempre um lugar em Deus maior do que aquele que você experimentou. Imagina agora o seu maior momento com Ele. Imagina o momento que você ouviu a voz dEle. Meu querido, esse momento é maravilhoso, um momento no qual você não sabe nem o que fazer, você não sabe que chora, você não sabe se ri, você não sabe se você pula, se você grita, se você dá risada, você perde o controle. Meu Deus, o Criador, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem o domínio de todas as coisas na sua mão, Ele parou tudo e está falando comigo.
tão desgraçado e miserável eu sou, Ele parou tudo para falar comigo. Você tem noção disso? Às vezes, meu Deus, me ajuda, você treme e fica mais nervoso com uma pessoa famosa ou com alguma autoridade vem falar: meu Deus, fulano está falando comigo. Ui, se ajeitar. Oi, fulano, tudo bem? Sim, senhor, sim, senhora. Mas quando ele fala com você, você desdenha a voz dele, você trata ele como uma voz qualquer, ou uma voz comum. Ele não é uma voz comum, ele não é um qualquer. E essa voz é capaz de mudar você de dentro para fora. Essa voz de muitas águas é capaz de entrar dentro de você e fazer correr um rio dentro de você, que vai tirar toda a podridão do pecado, vai tirar toda a incapacidade que você tem, todo o medo que você tem, porque Ele te enche de amor, e a palavra dele diz que o amor dele lança fora todo o medo. Agora a questão é, você quer ir a esse lugar? Você quer ouvir essa voz? Porque essa voz está disponível para mim e para você. O véu foi rasgado de cima a baixo. Você não precisa de intermediário, você não precisa de incentivo para ouvir essa voz. É só você falar: Senhor, fala, porque o teu servo está aqui e quer te ouvir. Você pode ser mais ousado e ser um Isaías e dizer: eis-me aqui, Deus, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te veem, eis-me aqui, Senhor, pode me usar e fazer o que o Senhor quiser. Você quer isso hoje? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você.